Associativismo, tendência ou movimento de trabalhadores e de empresas de se congregar em entidades representativas, como órgãos de classe, sindicato, etc., para a defesa de interesses comuns. Sim, esta é mais uma edição do Personalidade Setor Moveleiro, mas não poderíamos abrir esse programa sem falar da causa a qual nosso entrevistado de hoje tanto se dedicou e ainda se dedica, às lutas, às vitórias coletivas do nosso setor. Estamos falando de Irineu Munhoz, um dos fundadores da Caimum, Grupo Caetano Munhoz, presidente do CIMA, Sindicato das Indústrias de Imóveis de Arapongas, no estado do Paraná, e vice-presidente da Bimóvel, Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, também vice-presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Seja muito bem-vindo, Irineu Munhoz. Olá, Carlos. Muito obrigado. É uma satisfação realmente falar com você. Fiquei lisonjeado pelo seu convite, pois me considero uma pessoa comum que está aí lutando para ser uma pessoa bem-sucedida, vamos dizer assim. Então, é um prazer estar aqui falando com você e poder responder às suas perguntas. O prazer é todo nosso de ter você aqui para conversar um pouco sobre essa carreira tão brilhante que você desenvolveu ao longo da sua trajetória. Bem, a gente já começou o nosso programa falando do valor do associativismo e da sua luta, Irineu Munhoz, pela causa do nosso setor. Esse viés colaborativo foi algo que sempre acompanhou você pela vida? De uma certa forma, sim, Carlos, porque, bom, eu sempre digo que nós nascemos sozinhos, mas não nascemos para viver sozinhos. Então, a gente sempre procura se associar em todos os sentidos da vida. Eu sou de uma família numerosa, né? Então já é associativismo por natureza, né? Vários irmãos, então a gente já é um associativista desde de criança, né? Mas eu sempre fui apaixonado pelo associativismo porque eu sempre vi no associativismo uma maneira também da gente poder crescer, porque sozinho às vezes é muito complicado. E quando você se associa a uma ou mais pessoas, você está de uma certa forma crescendo, porque você está somando experiências, somando vivências, somando conhecimento, né? Porque por mais que nós vivamos em um local comum, em um local próximo, por mais que nós tenhamos uma educação próxima, as nossas mentes sempre voam em sentidos diferentes uma das outras. Então, a soma disso, na minha opinião, ela é sempre positiva. E depende, evidentemente, de cada um do associado realmente pensar de forma coletiva. Portanto, são valores que vêm de berço, né, Irineu? E por falar em berço, conta um pouco mais sobre suas origens, seus primeiros passos pessoais, profissionais. Minha origem. É tão bom lembrar da origem, né, Carlos? A gente, no dia a dia, na correria, a gente acaba, às vezes, esquecendo, né? Eu sou filho de meu pai, seu João Manuel Munhoz, filho de espanhóis, e minha mãe, Catarina Mastério Munhoz, filha de italianos. Eu sou o oitavo de 10 filhos, então uma família bem numerosa. Nasci em São Joaquim do Pontal, que é um distrito de Tambaracá. Tambaracá é próximo, você talvez não conheça, é próximo de Bandeirantes e Andirá. Eu diria o TIM da Santos, que faz parte do grande ABC. É isso aí. Andirá, Bandeirantes e Cambará. É um local realmente pequeno, é uma zona rural, um local muito pequeno, e quando eu nasci tinha mais gente, até porque na época tinha a cultura do café, né? Mas eu sou de uma família grande, batalhadora, né? Meu pai sempre foi uma pessoa
muito trabalhador, ele era agricultor e tinha também um pequeno comércio, no qual eu, desde muito pequeno, comecei a trabalhar, né? A vida, antigamente, era um pouco diferente, né, dessa. Principalmente para a gente que era bem do interior, porque eu era do interior, né? Eu não sou só do interior, eu sou do interior do interior. E, então, o segundo grau eu já fiz à noite, para você ter uma ideia, e durante o dia eu era um ajudante na mercearia do meu pai, que eu ajudava meu irmão mais velho, que era o que tocava o negócio. Você Então, estudou agronomia, Irineu? estudei agronomia. Chegou a trabalhar como agrônomo? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo, porque logo depois de formado, eu acabei entrando na Transparaná. A Transparaná era uma empresa do ramo agrícola, que ela vendia máquinas agrícolas, tratores, implementos agrícolas. E ela tinha um departamento voltado para irrigação e armazenagem. Então, ela precisava de um engenheiro agrônomo, e eu, na época, eu participei de um concurso, uma seleção, que éramos em 13 agrônomos, e eu fui agraciado com a vaga e trabalhei na Transparaná por 11 anos. Mas foi por ser agrônomo que lá eu ingressei. E logo no quarto ano de estando na empresa, eu já entrei para a área executiva, vamos dizer assim. Então, aí, de uma certa forma, eu abandonei a agronomia. E como que a Caimon surgiu, então, na sua vida, nesse processo seu? Então, como era executivo na Transparaná, eu trabalhei um bom tempo em Curitiba, né, de 85 a 90, nos anos 1985 a 1990, eu gerenciei a filial Curitiba. E daí, em 1990, eles me transferiram para Arapongas, onde eu assumi a gerência da filial aqui. E, estando aqui em Arapongas, eu já vi a vocação do local, né? A Transparaná, ela era em frente só um minutinho que fugiu o nome, a Nicioli, em frente à Nicioli, né? E eu, certo dia, tive a oportunidade de visitar a produção da Nicioli, fiquei encantado com aquilo, e eu sempre admirei as pessoas empreendedoras, né? E aquilo já me entrou um pouquinho. Mas aí a Transparaná me transferiu para Maringá e ela entrou num processo de recuperação judicial. Aí eu, nessa época, comecei a ficar preocupado, já me sentia um pouco velho para procurar outro emprego, né, dois filhos para criar. Então surgiu, eu era rotariano, e lá no Rotary eu fiquei sabendo de uma pessoa que tinha uma empresa de imóveis que ia fechar, era o Nelson Joaquim. E aí entrei em contato com ele e eu chamei o Robertson para enfrentar o desafio e compramos o que a gente achava que era uma indústria de imóveis. E foi aí que começou a história da Caimon. Falar em processos, a própria história da Caimon, do grupo Caetano Munhoz, que hoje é um grupo muito sólido, bastante diversificado, tem um case muito bem sucedido de sucessão, né? Fala para nós como é que funcionou isso, até porque na medida em que a Caimon ela foi constituída por um sócio, pelo Robertson, como você mesmo acabou de citar, né? Como é que foi esse processo de sucessão, que hoje você ocupa a posição de conselho, é isso? Você está no conselho de administração? Sim, tanto eu como o Robertson estamos no conselho. Na realidade, como eu te falei, veja bem, dentro do Rotary me surgiu a oportunidade de começar a ser um empresário, né? E aí como eu não tinha coragem de assumir sozinho o desafio, eu convidei o Robertson e ele topou e nós, então, começamos o negócio. Isso foi ainda em 1992, né? No início de 1992, que a gente começou as tratativas e a aquisição, e se consolidou como Caimon em julho.
E de lá para cá, o que acontece é que nós tivemos, eu tenho 3 filhos, mas são 2 filhos do meu casamento, que me acompanham há muito tempo, e um terceiro que surgiu na minha vida depois dos 50 anos, que era mais velho do que os meus 2 do casamento, mas uma coisa da juventude, né? Que aconteceu. Então, 2 filhos e eu e Ellen 2 filhas. E dentro da empresa, eles, desde novos, também começaram a trabalhar. E a gente começou a perceber que nós precisávamos profissionalizar a empresa, né? Profissionalizar a empresa, tirar ela, separar o negócio da família. A família é muito saudável, muito salutar, e é muito bom, né, você iniciar um negócio, e nós tivemos, graças a Deus, eu diria, muita sorte e também competência em ser sócios, né? Porque sócios, né, você sendo sócio, é uma pessoa diferente, é uma família diferente, né? E nós caminhamos com muito respeito sempre um pelo outro, principalmente, porque erros todos cometem, né? E tanto eu como ele cometia erros, mas sempre com muita confiança um no outro e muito respeito. E aí vem os filhos, e os filhos também, graças a Deus, vieram nessa mesma toada. Mas o que nós percebemos, Bessa, é que família cresce. A família cresce e, às vezes, as famílias crescem, às vezes, mais rápido do que a empresa. E aí você começa a ter opiniões diversas e, às vezes, começa a ficar difícil de você concatenar essas opiniões diversas. Então, é importante a profissionalização nesse sentido. E a profissionalização não significa que tem que todos da família sair, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E me impactou muito uma leitura que eu fiz de um livro do Eduardo Valério, e ele tem um trecho que ele diz que a empresa é como um avião. Então, esse avião ele tem que ser bem pilotado. O piloto tem que ser bom. E não importa, o piloto não precisa ser o dono do avião. O avião ele tem que ter uma boa manutenção, tem que ter um plano de voo e tem que seguir isso aí. E tem que ter um piloto competente. E esse piloto não necessariamente precisa ser o dono da empresa ou familiar, pode ser um profissional. E isso me impactou, e a gente sempre conversando, nós fizemos um conselho informal já há muito tempo, e nas reuniões de conselho a gente sempre discutia e contratamos, inclusive o próprio Eduardo, nós contratamos ele depois como conselheiro, e está até hoje com a gente. E aí, nesse processo, a gente foi, então, vendo que era importante que cada um tivesse o seu voo, né? Que cada um tivesse uma forma de ter a sua carreira. E aí, para não ter conflitos, nós resolvemos, então, deixar um só na empresa, na presidência da empresa. Por acaso, essa pessoa acabou sendo o Diego, que é meu filho, né? Mas poderia ter sido um profissional de fora também. A gente analisou vários currículos e várias histórias, né? nesse período, e acabamos decidindo por manter o Diego na condição da empresa. E deu certo. Ele tem sido aí uma pessoa que consegue aglutinar todo mundo. Enfim, a gente está feliz com o que está acontecendo na família. Irineu, como que é separar os negócios da vida familiar? O que vocês mais gostam de fazer nas horas livres? É falar sobre o Grupo Munhoz Caetano? Ou vocês conseguem tratar de assuntos que não sejam do dia a dia das empresas? Olha, eu acho que é salutar que você tenha alguns momentos que você não fale da empresa. É evidente que o empresário, às vezes as pessoas pensam que o empresário ele é tranquilo, né? Mas ele vive a empresa 24 horas por dia, né? A empresa é algo que está ali
Na vivência dele, às vezes ele dorme pensando na empresa, ele amanhece pensando na empresa. Mas é muito importante que a gente consiga, nos momentos que a gente consegue estar com a família, com os amigos, não ficar falando sobre os negócios. E a gente consegue isso, graças a Deus, em muitos momentos. E aí, quando é necessário, aí você reúne a família para falar de negócio, para tratar da empresa. Todos, né, não trabalham como executivos na empresa, mas todos são sócios, então todos fazem parte do conselho, mesmo que não sendo efetivos, né? Mesmo os filhos, eles participam junto, então eles acompanham o negócio para e passo e também dão os pitacos. Né? Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu. E você, Irineu, que eu sei que tem um gosto pelo motociclismo, né? Além disso, tem algo que você gosta de fazer com os amigos ou sozinho, tipo hobby? Então, Carlos, é difícil você conseguir outro hobby, né? Porque já não tenho muito tempo para fazer o motociclismo, que é uma coisa que eu adoro. Né? Eu preciso fazer uma viagem urgente. Fiz recentemente uma viagem até o litoral de Santa Catarina, mas é muito perto, né? Eu gosto de viagens longas, né? E isso leva dias, então não é muito fácil. Mas eu considero, assim, para mim, meus momentos, né, com meus netos, com as minhas netas, para mim, rejuvenescedor, é muito bom. Os momentos com a família é muito bom. E hobby, meu hobby, eu diria para você que é poder se reunir com os amigos, que eu estou com muita saudade, porque já vai fazer aí mais de ano que a gente não faz um churrasquinho gostoso, que a gente possa se abraçar, conversar, contar umas mentiras e umas lorotinhas gostosas. Mas então, enfim, outro hobby não tem. Você gosta de viajar, porque todo motociclista gosta. Gosto de viajar. E eu Quais são gosto suas também. memórias mais inesquecíveis nesse sentido, como motociclista? Algum lugar que você não vai esquecer? Ah, são muitos, viu, Carlos? Mas assim, o que impactou muito, né? A gente, como nós moramos numa região de clima tropical, e até esses dias a gente estava falando em neve, então até a pessoa, eu queria ver a neve que aconteceu lá no sul e tal. Eu, na minha viagem para o Ushuaia, aconteceu, nós fomos na primavera para o Ushuaia, né? E aí, um belo dia, a temperatura estava ali em 1 grau ou 2, a gente estava num restaurante, tomando um café, na realidade, café, era umas 9 e pouco, 10 horas da manhã, e começou a nevar lá fora, aquela coisa mais linda. Eu virei uma criancinha de 60 anos, saí lá fora, né? Brincar na neve, eu e os amigos que estávamos juntos. Então, isso jamais sai da memória. Ainda ontem alguém perguntou de viagens, eu fui buscar lá umas fotos para mostrar. O filme fica difícil porque está na nuvem, tem que esperar baixar no celular. Mas, na minha memória, aquilo é muito vivo. E nessa mesma viagem, a gente passou por El Calafate também, que é um local fantástico, que é diferente, né? Muito diferente. Nós temos lugares fantásticos no Brasil. Eu fiz algumas viagens muito boas e em locais incríveis, mas é que lá é muito diferente, então impactou bastante. Então, tem muitas, viu, Carlos? Eu ficaria aqui a noite inteira te falando. Por falar em preferências, existem profissionais, pessoas que te inspiram? Existe. Quem? Sempre existiram, né? Eu acho que assim, a primeira pessoa que me inspirou foi meu pai, né? Uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, né? Mas aprendeu a ler e escrever por si, e era muito bom para fazer conta. Mas, acima de tudo, uma pessoa que me ensinou os valores que me trouxeram até aqui, e muito trabalhador, né? Honesto, ético. Então, esse foi a primeira pessoa que me inspirou, é a minha fonte de inspiração. Ele se foi muito cedo, infelizmente. Eu ainda nem era casado, mas é a minha fonte de inspiração até hoje. Atualmente, a gente tem vários profissionais que nos
que a gente admira, né? No nosso setor, especialmente, tem o seu Mário Gazin, que é uma pessoa fantástica, né? Que também de origem humilde e que escreveu uma história, né? A história dele, que já está escrita, não precisa nem escrever mais nada daqui para frente, é fantástica, né? Tem também a história da Magazine Luiza, Dona Luiza. Então, tem vários profissionais, né? Esses são especiais porque a gente conhece, a gente conhece um pouco mais da história também. E você acredita ser uma pessoa inspiradora para outras pessoas? Olha, eu gostaria de ser, Carlos, mas... Como que você quer ser lembrado? Cara, isso é uma pergunta difícil de responder, porque eu quero ainda demorar muito tempo aqui. Mas eu quero Qual ser que é o lembrado... legado que você pretende deixar? O legado que eu pretendo deixar é a Constituição. A Constituição da empresa já está aí, né? Hoje ela não depende mais de mim, né? A gente colabora, né? Hoje eu sou um colaborador, como todos os nossos colaboradores, como o próprio Diego é um grande colaborador, mas ela já é um organismo que está aí, e evidentemente que depende dos rumos que a gente dá para ela, mas está aí. Então, para mim, já é algo fantástico que eu e o Robertson conseguimos, junto com as nossas famílias, né? Porque as nossas esposas, os filhos, eles fazem parte disso também. Agora, o principal, eu acho que é a gente ser honesto, ser sincero, sabe? Você falar como gostaria de ser lembrado. Eu, pelos meus amigos, eu gostaria de ser lembrado como um amigo, né? Pelos meus filhos, como um pai que os amou e que os ama e que quer sempre ver eles da melhor forma possível. Pelos netos também. Então é isso, eu não sei te dizer uma outra forma, né? Mas é isso aí. Você tem feito a diferença no setor moveleiro, participando ativamente dos trabalhos e projetos do CIMA, que, aliás, você está encerrando um ciclo agora na frente do cargo de presidente, né? Eu gostaria que você comentasse quais foram os avanços, na tua opinião, que o sindicato trouxe para os associados e para a indústria moveleira de Arapongas e região, e como consequência para o próprio Brasil, durante o seu mandato. Então, o CIMA, ele é uma entidade, um órgão que ele tem uma característica fantástica, porque ele é praticamente autossuficiente, né? Ele foi muito bem gerenciado por todos que me antecederam e teve algumas fases mais difíceis, outras menos difíceis, e então não é ele é uma entidade que os associados não sabem a força que o seu sindicato tem. É um sindicato forte, respeitado, e não é respeitado, ele é respeitado por mérito dele, por cima, né? Quando a gente é à frente do CIMA, nós buscamos sempre, como você falou, defender os interesses das empresas associadas, né, como um todo, participando de tudo que é possível para se melhorar essa relação das empresas, seja com o mercado, seja com o governo. E, enfim, a gente sempre buscou, quando se sabia de algo que era possível para melhorar, a gente sempre foi atrás. Tivemos avanços junto ao governo estadual, ao governo municipal e ao próprio governo federal, aí, evidentemente com a ajuda da Abimov e às vezes da FIEP. Mas sempre porque a gente buscou, né, junto com outros órgãos e às vezes só, alguma coisa que, quando a gente sabia que tinha um problema que poderia dificultar para as empresas, então a gente sempre buscava uma forma de resolver isso. Nós buscamos também dar reduzir a carga para os associados, porque o CIMA ele é uma entidade forte, mas ele é
ele é carregado monetariamente pelos associados. Como um organismo que tem uma constituição muito boa e com bastante ações, então ele tem um certo custo, e isso tem que ser bancado, são os associados que bancam. Nós buscamos reduzir essa aí, então a gente buscou outras fontes de receita do sindicato e conseguimos recentemente reduzir então a mensalidade em 50%. Ele pode ser ainda muito mais forte se todos os industriais enxergarem como ele realmente é, e vierem fazer parte, se associar, se beneficiar disso, porque aí você tendo mais empresas associadas, você consegue reduzir essa carga em cima de cada um dos associados. Mas não era bem isso que você queria saber, né? Você queria saber o que foi que avançou sim. Eu acho que nós avançamos em todos os sentidos, mantendo aquilo que era bom e procurando aprimorar aquilo que era necessário. E você também é vice-presidente da Bimóvel. O que você espera para o futuro da indústria brasileira de móveis? Carlos, eu acho que o futuro o futuro é muito bom. Né? Hoje a gente enxerga muitas dificuldades, às vezes, no dia a dia. Né? Nós estamos passando por um período complicado aí, com a escassez de matéria-prima, com o aumento exagerado de algumas matérias-primas. Mas eu vejo que nós ainda temos um futuro muito bom. Evidentemente que cada empresa tem que buscar, tem que enxergar e tem que agir da melhor forma. Mas eu vejo que nós vamos ter uma melhora acentuada nas exportações. Né? O Brasil é um grande país, você sabe disso, produtor de móveis, né? Mas quando fala em exportação, nós estamos lá embaixo em exportações. Né? Então, eu acho que nós temos uma oportunidade de avançar bastante nisso. E essa pandemia, de uma certa forma, eu acho que ela colaborou um pouco para isso, porque os fretes internacionais subiram demais, e isso, pelo menos para nós aqui, para os nossos vizinhos da América, seja a América do Sul, a própria América do Norte, talvez seja uma oportunidade para nós melhorarmos, então, na exportação. E eu vejo que eu estou há quase 30 anos, né, no ramo, e quando eu iniciei até hoje, eu vejo que nós avançamos muito como indústria imobiliária no Brasil. Nós avançamos muito, nós temos muitos empresários competentes e isso tem dado um avanço muito bom. Evidentemente que as tecnologias que a gente hoje tem acesso mais fácil e mais rápido, que há 30 anos atrás era muito mais difícil, facilitou isso. E nós temos grandes pessoas à frente de entidades que buscam sempre estar melhorando aí o ambiente de negócios, a relação, que nós temos um problema muito sério para nós no Brasil, é o custo Brasil, né? É a falta de infraestrutura que nós temos, enfim, as leis trabalhistas, tem muitos obstáculos, né? E isso são coisas que a gente vê. Na Bimóvel, por exemplo, a Maristela tem sempre buscado melhorar essas relações, sempre que é possível, tentar reduzir aí a carga tributária, né? Então, eu tenho esperanças de que nós vamos melhorar muito. Se sair uma reforma administrativa, que deve sair, não tão já, mas vai sair mais dia menos dia, e depois uma reforma tributária, eu acho que aí nós vamos voar bastante. Por falar nisso, não tem como fugir da pergunta, na medida em que você é um empresário muito bem-sucedido e é líder de classe. Como é que você vê esse momento econômico e político do Brasil e perspectivas? É um momento muito importante, Essa. Nós vivemos um momento quase que crucial. É um momento importante porque, na parte política, por exemplo, nós descobrimos muitas coisas, talvez a gente sabia, mas não prestava atenção. Né? Nós tivemos, durante muitos anos, aí,
evasão de divisa do Estado, isso sobrecarregou a necessidade de arrecadar impostos e veio cada dia mais buscando impostos. E isso, para quem trabalha como empresário, é complicado. Então, hoje, é um momento que eu digo muito importante, porque nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo, né? Na parte política. Nós, não gostamos, nós, como empresário, via de regra, a gente não gosta de se envolver em política, mas é necessário que nós estejamos acompanhando o que está acontecendo e da melhor forma possível, tentar influenciar para que a coisa não vá para o lado errado. Quando eu digo que não vá para o lado errado, lógico, eu sou conservador, mas eu acho que a base da sociedade é a família e algo que a gente tem que preservar é a família. Então, temos que prestar muita atenção nisso. Eu vejo que nós temos um futuro muito bom. Você perguntou da economia. A economia, apesar de tudo, ela está caminhando, né? A gente vê o nosso setor mesmo, ele caminhou bem. Os setores que mais sofreram, aí, que é o setor de turismo, o setor de festas, eventos, agora está voltando também a funcionar, e isso, como um todo, deve melhorar. Então, eu acho que nós vamos ter um período muito bom aí pela frente, Carlos. Evidentemente que essa polarização política que nós temos está atrapalhando, e o próximo ano é ano de eleição, então vai atrapalhar um pouco. Mas a gente tem visto que a economia conseguiu se descolar um pouquinho disso aí. Teria que se descolar ainda mais, né? Mas ela conseguiu se descolar um pouquinho. Muito bem. Muito bom o bate-papo, Irineu. A gente teve a oportunidade de conhecer algumas faces suas que normalmente a gente não comenta, não fala sobre elas no dia a dia, porque a correria nem permite, né? Não é nem por falta de vontade. E esse é um dos objetivos desse espaço aqui, é trazer o lado humano do empresário, do empreendedor bem-sucedido, porque por detrás de uma estratégia sempre existe uma pessoa sensível, e a gente pôde conhecer um pouco da sua sensibilidade hoje nesse programa. Nós estamos chegando ao final do programa, porque uma hora acaba, né? É uma pena, mas uma hora acaba. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar. Seria o seguinte: se fosse possível voltar atrás, o que você faria novamente do mesmo jeito e o que você faria diferente? Olha, Carlos, eu te diria que eu faria tudo igual. Por quê? Porque hoje, evidentemente, que eu tenho conhecimento dos fatos, né? Mas eu não posso voltar atrás com o conhecimento e recomeçar, né? Eu me considero uma pessoa de muita sorte na vida, né? Deus colocou as pessoas, as melhores pessoas, para me moldar, para me ajudar na minha caminhada. Não tem como não se emocionar, porque é uma história, uma trajetória vitoriosa em todos os sentidos, enquanto pai de família, enquanto empresário. É que tem uma pessoa que me acompanhou por 35 anos, né? Eu sei. E fez parte disso tudo, né? Sim, eu sou um pouco dessa pessoa, né? Que ela me ajudou a me moldar. E nós rendemos a nossa homenagem a ela também por ter feito parte dessa história tão bonita que foi construída na trajetória do Grupo Munhoz Caetano e nas suas participações como líder de classe. Com certeza. Okay? Com certeza. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço a sua participação, agradeço você ter disponibilizado esse tempo, algo tão precioso nos dias de hoje, para a gente conversar um pouco aqui e levar um pouco mais
da sua história para o setor moveleiro, né? E deixo o espaço para você agora fazer as suas considerações finais e despedidas, então, do nosso público. Bom, Carlos, eu primeiro, assim, eu quero te parabenizar pelo que você vem fazendo aí em prol do nosso setor, né? Você é um batalhador da mídia já há muito tempo e é uma pessoa que soube ler as mudanças e tem procurado se adaptar. Então, você trouxe aí uma forma diferente do nosso setor conviver e se relacionar, além dos organismos, né, que são os sindicatos, a associação, a Abimóvel. Hoje o setor moveleiro é uma plataforma interessante, então eu te parabenizo por isso. Obrigado. Muitas empresas que não participam aí da Abimóvel e não participam do sindicato, participam do setor moveleiro. E essas empresas, elas poderiam estar muito melhor se participassem também das associações, procurando melhorar as associações, procurando melhorar o ambiente de negócios que nós vivemos. Às vezes, muitos empresários, alguns acham, é meu concorrente e tal, e a concorrência é algo salutar e necessária, né? Nós podemos ser concorrente em tipos de produto, mas cada um é único, cada empresa é única, cada empresa tem a sua estratégia, cada empresa tem o seu desenvolvimento, e isso é uma somatória. Então, te agradecendo, eu quero aproveitar em teu nome e agradecer a todas as pessoas do segmento que eu tive a oportunidade de conviver um pouco, ou muito, ou muito pouco, ou um pouco mais, porque, de uma certa forma, todas essas pessoas me ensinaram alguma coisa, né? Eu tenho o privilégio de conhecer pessoas fantásticas no nosso ramo, e sempre a gente aprende. Teve alguns que já passaram pelo setor, algumas empresas que ainda hoje eu estava olhando uma publicação da NICE, da saudosa NICE, que é Plantando Chaminés, acho que você já teve a oportunidade de ver, e eu estava olhando a relação das empresas que tem lá, né? Então, muitas empresas que foram até exponenciais, depois sumiram, mas são pessoas, empresas que deixaram a sua contribuição, né? Então, eu sou muito grato a isso. Então é isso, eu agradeço muito a minha família, em primeiro lugar a Deus, né? E a minha família, e o que eu gostaria se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar, é que nós devemos ser sempre positivos, acreditar no futuro e trabalhar para que o futuro aconteça, né? Viver o presente com ênfase, né? Para que o seu futuro aconteça. E nós estamos no melhor país do mundo para se viver, uma gente boa, temos tudo pela frente, é só acreditarmos em nós mesmos. Muito obrigado. Irineu Munhoz, um dos fundadores da Caimum, hoje Grupo Munhoz Caetano, né? Caetano Munhoz, né? Inverti a ordem. É Munhoz Caetano. E vice-presidente da Abimóvel, vice-presidente da FIEP, e encerrando um mandato brilhante diante do CIMA, né, que é o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Obrigado você, um grande abraço.